boa tarde, né? Eu ia falar bom dia, mas boa tarde para o pessoal do Instagram, iniciando aí a nossa live do meio-dia, que na verdade hoje está começando 12h30. Fica até parecendo programa de rádio, quando a gente fala aí o horário. Mas eu estou aqui no Instagram e estou aqui também no Facebook, e tendo o meu retorno lá em cima. Agradecer a minha amiga Andressa, lá do Vale Andressa, né? Do Vale do Aço. Então, assim, muito bacana tá aqui todo esse acompanhamento de vocês. Vamos lá. Então, olha só, nos últimos dias eu tenho falado sobre o desenvolvimento, né, que a gente precisa ter num processo de seleção de pessoas por perfil comportamental. Eu já falei um pouco sobre esse desenvolvimento de pessoas a partir, por exemplo, da questão das chefias. Então, o que eu estou tentando trazer, qual é a proposta desses dias aí que nós estamos falando sobre desenvolvimento de pessoas, ou melhor, seleção de pessoas por perfil comportamental. É que quando a gente fala sobre recrutamento e seleção, a gente pensa só em uma seleção muito simples, em que eu vou lá e olho as habilidades e as competências das pessoas. Mas o que eu estou trazendo aqui nesses dias é falar sobre o perfil psicológico das pessoas para com o perfil comportamental necessários e adequados ao perfil comportamental que eu preciso no ambiente de trabalho. Então é dentro disso que eu estou falando. Ontem mesmo eu falei um pouco sobre como conhecer o perfil psicológico das chefias, dos gestores, é fundamental antes mesmo de eu definir qual o perfil comportamental que eu preciso ter para uma vaga de uma pessoa que eu estou selecionando. Né? Agradecer aí o pessoal do Facebook, que também está entrando aqui no nosso ao vivo, e logicamente o pessoal do Instagram. Olha só que bacana, Vitória Laia, lá dos Estados Unidos, meu amigo Luiz Gonzaga falando de outro lado do planeta Brasil, né? Em Cuiabá, grande jornalista, obrigado aí. Então, olha só, essa é uma questão muito importante quando a gente vai reunir pessoas em processo de seleção. Eu até poderia falar aqui como que a gente, né, recebi uma pergunta sobre isso. Olha só, foi tudo feito errado para montar a equipe que a gente está. O que foi esse feito errado que me trouxeram aí? A pessoa falou assim, olha, não combina, não tem liga. É perfil comportamental psicológico. Tem como a gente resolver? Tem, dá um trabalhão, né? Fazer essas adequações aí. Mas o que eu quero frisar aqui? O que é a importância? Qual a importância desse momento da psicologia, principalmente a psicologia comportamental? É o recurso que eu tenho de fazer uma seleção de pessoa por perfil psicológico. Isso é o que há de mais novo na abordagem da psicologia comportamental, quando a gente vai trabalhar para as organizações. E aí o que eu quero trazer aqui nessa live, eu falei sobre a importância do diagnóstico do perfil psicológico do gestor, dos gestores. Quando eu estou falando dos gestores, quando eu estou falando do gestor, eu não estou falando só do proprietário, mas eu estou falando das chefias, das gerências. E é isso mesmo, eu vou fazer seleção de pessoas a partir desses perfis comportamentais, porque senão eu vou ter esses problemas que vocês estão enviando para mim aí no direct. E aí, o que eu quero trazer aqui hoje? Então, a gente já deu para poder fazer um desenvolvimento aí nos últimos dias do valor, da importância de fazer um diagnóstico de perfil comportamental para reunir as pessoas para um processo seletivo. Depois, mais para frente, eu vou falar sobre o processo de recrutamento, da seleção em si, como que realmente, porque já tem que estar colocado, né, como se diz aí, de uma forma mais pomposa, né, já está posto que se eu estou me candidatando a uma determinada função, eu tenho habilidades e competências que são requeridas para aquela função que está aberto aí. O que eu quero trazer hoje é que esse nível de seleção por perfil
perfil comportamental psicológico, e aí eu quero repetir aqui que eu já disse esses dias que o perfil psicológico, ele define a estruturação do perfil comportamental que eu vou organizar e que eu vou descrever no meu processo de seleção, ok? Mas aí o seguinte, qual é um outro instrumento que a seleção por perfil comportamental ele vai me dar quando a gente faz isso enquanto um processo? É identificar. Então, olha só, a gente vai só ampliando, a gente vai só dificultando aqui, mas mostrando o quanto que é importante, o quanto que é sério essa seleção para o perfil psicológico. Então, olha só, além das questões psicológicas, que a gente ainda não vai falar sobre as identidades de comportamento, de personalidade, as identidades de comportamento de caráter e de temperamento, e sim, é possível identificar tudo isso hoje, viu? Antes de colocar a pessoa para estar na equipe. Antes de colocar a pessoa para estar na equipe, a gente consegue fazer tudo isso. Mas tem um fato que me chamou muito a atenção depois da live de ontem, que foi o seguinte, olha só, eu selecionei um gerente, eu selecionei uma pessoa para poder estar na minha equipe. Ela é uma referência no setor dela, no mercado de TI, na minha cidade, Governador Valadares. Eu tirei essa pessoa desse lugar, então não foi uma seleção, eu tirei essa pessoa desse lugar e ela veio para cá. E muitos outros setores do mercado ficaram sabendo que essa pessoa veio, falou assim, se eu soubesse que fulano estava disponível, eu teria ido, eu teria trazido ele para cá. Legal, uma valoração dessa pessoa, dar um valor a essa pessoa. Mas olha só o que esse gestor me colocou. Eu tomei um susto. Essa pessoa não está se desenvolvendo aqui para aquilo que nós precisamos que ela aprenda, que ela crie, que ela organize, que ela traga, que ela desenvolva de novo. Aí ele me perguntou, como que a gente fica sabendo isso, me dando uma apertada, Como que a gente fica sabendo isso, ou dá para poder saber isso num processo seletivo? Então eu estou fazendo aqui algumas suposições, antes de eu responder a essa pergunta. A primeira suposição é que essa pessoa pode não ter se ambientado, alguma coisa pode ter acontecido dentro desse sentido, ela pode ter esses processos cognitivos de aprendizados enraizados no modelo em que ela estava, e aí a gente precisava fazer um trabalho de identificação desse cenário pessoal dessa pessoa. Mas o que eu quero trazer aqui, o tema dessa live, o motivo dessa live, é falar o seguinte, a capacidade de aprendizagem também ela é medida hoje num processo de seleção em que eu trabalho o perfil comportamental e o perfil psicológico. Então a gente tem disponíveis dentro de um processo de testes. Por que eu falo de processos de testes? Porque eu não estou falando de um teste só, eu não estou falando de um instrumento, eu estou falando de um processo. Dentro desse processo de testes, a gente tem alguns instrumentos validados que vão me dar níveis, olha só que legal, níveis de condição de aprendizagem em desenvolvimento dessa pessoa. É isso mesmo. Então significa que lá no processo de seleção eu posso ter condições de identificar-se com uma pessoa que passou pelo crivo de habilidade e competência, passou pelo crivo, olha como que vai sendo ampliado, passou pelo crivo do perfil comportamental e do perfil psicológico, mas eu preciso que ela tenha capacidades de aprendizagem. E aí a gente coloca testes de capacidades de aprendizagem dentro desse processo. A gente vai conseguir escolher a pessoa ideal, para o pessoal aqui do Facebook, a gente vai conseguir escolher a pessoa ideal? Talvez não.
mas eu vou errar muito menos. Então, essas especificidades, esse refinamento da gente poder identificar, e é muito legal, né? É um processo de seleção, é um processo de colocar os melhores, é um processo de colocar os fortes. E aí, quando a gente está falando de forte, aqui a gente está falando das condições, inclusive, de aprendizagem. E esse é um tema que a gente tem muita dificuldade de falar. Às vezes eu vejo os psicólogos que estão em RH, as próprias pessoas que estão aí em RH, com dificuldade de avaliar as condições de aprendizagem das pessoas. E essa é uma grande questão. Então eu posso identificar isso no processo de seleção. Depois de estruturado as questões de habilidades técnicas e competências, mas também depois de estruturado o perfil comportamental, e depois vejam aí os vídeos anteriores, as postagens anteriores, as lives anteriores, em que eu falei sobre essa ideia de perfil psicológico e perfil comportamental. Então, até as condições cognitivas de aprendizagem eu posso cercar nesse processo seletivo. Mas eu não posso deixar de dizer também que a gente tem programas de intervenção em processos de condição de aprendizagem cognitiva em equipes já formadas e em pessoas em desenvolvimento. Então eu, por exemplo, recebo na clínica, estou nesse momento, não hoje, né? Eu estou nesse momento em atendimento específico a um profissional de referência na minha cidade, Governador Valadares, aqui nos Minas Gerais, em que ele está para se desenvolver no trabalho, tendo junto comigo um processo de organização cognitiva para que ele possa expandir essas suas condições. Então, por exemplo, eu apliquei um teste de condições de aprendizado nele. E aí tem um percentil que tem que dar, e ele tem uma grande função. O percentil não está legal. Então, todas as contingências, todos os estímulos, tudo aquilo que a gente vai fazer é para esse desenvolvimento. Ok, eu posso então apostar nisso depois da seleção. Mas o que nós estamos falando aqui é o quanto que um processo seletivo, um processo de seleção baseado em perfil comportamental e perfil psicológico, ele tem todas essas possibilidades. E entre essas possibilidades, a que eu estou falando hoje, que é a identificação de capacidade de aprendizagem ou de capacidades de aprendizagens, que pode ser a realidade que esse colega está encontrando nessa empresa onde ele saiu para uma e foi para outra, e nesse momento parece que a sua capacidade de aprendizagem está comprometida. Então, que legal é a gente poder pensar que hoje a psicologia, principalmente a psicologia comportamental, ela traz esses instrumentos, ela traz essas validações, e a gente vai conseguir com isso errar menos na seleção comportamental, menos na seleção do perfil, e ainda poder colocar as pessoas em condição de desenvolvimento. Olha que isso daria para a gente poder falar muita coisa aqui. Lógico que eu trago aqui alguns assuntos que são polêmicos nessa área da aprendizagem, do desenvolvimento, mas isso é seletivo, né? Lembram lá da evolução da espécie, do Darwin, né? Então a gente pode selecionar melhor, né? E eu preciso fazer isso sem dor. O que vai acontecer com essas pessoas que não foram selecionadas? Eu vou falar sobre isso depois, em outro momento.